E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai focar em um instrumento médico que é silencioso, gigantesco e que na maioria das vezes passa totalmente despercebido pela gente, o próprio prédio. Pois é, mergulhando no Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde, fica muito claro que a arquitetura não é só uma caixa de concreto para colocar médicos e pacientes dentro. O espaço físico é, na verdade, uma ferramenta superativa de saúde pública. É aquele velho ditado da arquitetura: a forma precisa com certeza seguir a função. Bom, vamos direto ao ponto para entender como isso funciona na prática. A nossa rota de hoje começa com a estratégia saúde da família, depois a gente passa para o papel da unidade básica, em seguida, o desafio do espaço físico, as atividades da equipe e, para fechar com chave de ouro, projetando a estrutura ideal. Parte 1. A estratégia saúde da família e a macrofilosofia do cuidado. Para a gente entender o peso dessa arquitetura, precisamos voltar um pouquinho no tempo. Lá em 1994, quando a estratégia saúde da família foi criada no Brasil. Foi uma mudança e tanto no SUS. Sabe aquela ideia de ir para o médico só quando a doença já atacou? Então, esse modelo abandona isso. O foco passou a ser contínuo, atendendo populações de até 4.000 pessoas ali em um território bem delimitado. A ideia não é só entregar um remédio no balcão e mandar para casa, mas sim empoderar a comunidade e prevenir os problemas antes mesmo que eles deem as caras, usando uma equipe com vários profissionais diferentes. E aqui está um dado que é um verdadeiro divisor de águas: 85%. Gente, as equipes de saúde da família conseguem resolver cerca de 85% dos problemas de saúde da comunidade diretamente na atenção primária. Quase 9 em cada 10 questões são solucionadas ali mesmo, no bairro, sem precisar lotar o hospital ou acionar especialistas caríssimos. E é exatamente por causa desse impacto colossal que a gente entende por que investir num prédio feito sob medida para esse fim é absolutamente inegociável. O que nos leva à parte 2. O papel da unidade básica que vai muito além de um simples abrigo. Pensa num lugar acolhedor. A unidade básica ideal tem que ser exatamente assim, em total harmonia com o entorno e respeitando a cara da comunidade local. Não adianta só destrancar a porta, sabe? O acesso tem que ser fácil de verdade, garantindo acessibilidade universal para qualquer pessoa, não importa a idade, a altura ou se tem alguma dificuldade de locomoção. O ambiente físico é literalmente a vitrine do SUS para o cidadão. Tem que bater o olho e se sentir abraçado. E o Manual do Ministério da Saúde acerta na mosca com essa frase. Eles deixam muito claro que o prédio não é um cenário passivo, ele é um agente ativo. O layout precisa ajudar a equipe a ser proativa. Pensa bem. A estrutura tem que dar conta de duas coisas super difíceis ao mesmo tempo: organizar todas aquelas campanhas e ações programadas no bairro e, simultaneamente, estar pronta para receber qualquer emergência ou demanda espontânea que chegue na porta. E isso só rola se o design do prédio jogar a favor da equipe. Vamos para a parte 3, o desafio do espaço físico e o choque de modelos de atendimento. Sabe o que acontece quando a gente tenta enfiar uma filosofia super moderna num projeto arquitetônico do século passado? Dá um choque gigantesco. O modelo antigo via o posto de saúde quase como uma esteira de fábrica, uma triagem rápida só para despachar o paciente para o hospital. Já o modelo novo, da saúde da família, exige sentar, conversar, criar vínculos contínuos e resolver o problema ali mesmo. Então, se a ideia é cuidar da pessoa ao longo do tempo no próprio bairro, usar um prédio que foi desenhado para ser só uma sala de espera vai, inevitavelmente, travar toda a eficiência do sistema. Inclusive, o próprio Departamento de Atenção Básica dá um alerta gigante sobre os perigos dessas adaptações feitas de qualquer jeito, o famoso puxadinho. Tentar forçar o modelo antigo e as novas equipes da saúde da família a trabalharem sobre o mesmo teto improvisado é receita certa para a confusão. Isso bagunça o vínculo da equipe com os moradores, limita as ações de prevenção e distorce completamente a ideia de cuidado contínuo. Porque, no fim das contas, a alma desse trabalho é o foco no território. E isso nos traz a parte 4. As atividades da equipe e o fluxo de trabalho diário. A gente não pode esquecer do fator humano em momento nenhum. O espaço precisa sim transpirar intimidade, confidencialidade e diálogo aberto. Os profissionais não estão ali só para medir a pressão, eles estão conhecendo a história de vida e da família de quem entra na sala. É um contato que dura anos, por isso um ambiente clínico frio e hostil não funciona. O vínculo humano é a verdadeira base para esse modelo dar certo. E olha, o volume de responsabilidades dessa equipe é enorme. Um consultório médico quadradão e comum não dá conta do recado, de jeito nenhum. A equipe precisa de espaço para mapear o território, fazer reuniões de planejamento, além de áreas para educação da comunidade. Soma isso ao cuidado com grupos de risco e aos primeiros socorros de urgência, tanto médicos quanto odontológicos.
Um prédio que carrega tantas missões nas costas precisa ser multifacetado. É quase como um canivete suíço da saúde. Então, como colocar isso no papel? Parte 5. Projetando a estrutura ideal e as plantas arquitetônicas. Dando uma olhada nessas plantas modelo, dá para notar logo de cara como o zoneamento interno é complexo. E não é frescura não, tá? Essa organização segue regras super rigorosas, como a RDC 50 da Anvisa. Existe uma lógica de circulação claríssima. O projeto exige separar totalmente as áreas onde o público fica esperando das áreas de apoio e serviço. O caminho que os materiais contaminados fazem até a limpeza e esterilização é totalmente isolado. Essa inteligência no desenho do prédio derruba o risco de infecções e organiza a rotina maluca da equipe. E o mais bacana é ver espaços que quebram totalmente aquela ideia ultrapassada de postinho de saúde. Os projetos trazem auditórios enormes para ações com a comunidade. E isso tira do papel a ideia de educação em saúde e controle social. E tem mais, as plantas mostram alas impecáveis com consultórios de dentista completos, incluindo aqueles escovários para ensinar as crianças a escovar os dentes. São verdadeiros polos comunitários de vida. Resumindo, projetar essa estrutura ideal é como montar um quebra-cabeça de alta precisão. Exige luz natural e ventilação para diminuir o estresse de quem está ali, portas e corredores pensados para as pessoas e os materiais fluírem sem confusão, centrais de esterilização e lixo totalmente isoladas por segurança e, claro, a garantia absoluta de que cada centímetro do prédio permite acesso universal e autônomo para todo e qualquer cidadão. Bom, a gente vai chegando ao fim dessa análise de como os tijolos e as paredes ditam o ritmo da nossa saúde. E eu queria deixar uma pergunta para todo mundo pensar, especialmente para quem estuda ou usa o SUS. Quando a gente olha para a unidade de saúde do nosso bairro, a arquitetura dela realmente convida a comunidade a se conectar? Ou ela ainda é só uma grande sala de espera para quem já está doente? Como a gente viu hoje, a forma vai inevitavelmente guiar a função. A saúde preventiva de um país começa lá na fundação do prédio. Muito obrigado por acompanhar essa explicação com a gente e até a próxima análise.